Esse vídeo é a sacada de milhões que você estava esperando. Se você chegou até aqui hoje, fique até o final porque eu vou revolucionar tudo que você sabe ou acha que sabe sobre autoconhecimento, principalmente para mulheres sobrecarregadas, que têm uma rotina extenuante com casa, filhos, trabalho, marido e todo um conjunto de atividades ao longo do dia e que quer e gosta de praticar espiritualidade, que busca transformações reais, mas não consegue muitas vezes e vê todas essas transformações acontecendo, faz lá uma terapia solta, faz lá alguma coisa para tentar mudar de vida, mas não consegue e fica patinando. Esse vídeo é para você que quer saber como aplicar o autoconhecimento na sua rotina real e como fazer com que você saia realmente de um lugar de sobrecarga, de cansaço e chegue em um outro lugar de empoderamento, de ser dona de si, de ser protagonista da sua própria vida. Antes de começar, só quero relembrar quem estou, Giane, professora de autoconhecimento, metafísica, espiritualidade ecumênica, apaixonada por estudar todas essas nuances desse mundo invisível e principalmente todos os mecanismos de cocriação da realidade, estudar coaching, já fiz dezenas de cursos diferentes, sou formada em diferentes atuações e hoje eu tô aqui com esse batom vermelho que não é meu estilo, com essa unha vermelha para te empoderar, mulher, a vir fazer parte dessa primeira turma do protocolo protagonista de si. Tô até com a voz falhando hoje, mas ainda assim tô aqui para te explicar um conteúdo que vai revolucionar a sua vida. Então vamos começar primeiro trazendo um pouquinho do contexto do que muitas mentorias vendem por aí. De repente você tá lá naquele lugar de tá tentando emagrecer e não consegue, e tem um monte de crença limitante que você percebe que está por trás desse processo. Aí você faz uma sessão de Theta Healing, você faz uma sessão de um atendimento de constelação, você encontra várias crenças familiares ou limitantes que estavam te bloqueando desse processo, mas ainda assim você não consegue emagrecer como você gostaria. Ou de repente você está passando por uma transformação na sua carreira, você encontrou um ponto de sucesso, você entendeu que você conquistou tudo que você desejava em âmbito profissional, mas ainda está faltando construir uma família, construir uma carreira que tenha relevância e que tenha... A energia falhou. Espero que aqui continue funcionando. Você está nesse lugar de mudança de emprego, de mudança de carreira e quer reconstruir toda a tua vida. Ou de repente você passou por uma situação similar à minha, da maternidade, que virou tua cabeça de cabeça para baixo e teve que fazer com que você buscasse novas formas de viver a sua rotina, adaptar a tua vida para um filho. E quando esse filho veio e quando ele começou a crescer, chegou ao lugar do vazio de você não saber mais qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, o que você faz. E você quer buscar uma nova profissão, mas ele não sabe nem por onde começar. Ou talvez você se veja dentro de um relacionamento, mas esse relacionamento não está trazendo a contribuição que você gostaria. Você não quer terminar com seu parceiro, mas você também não quer deixar de estar ali com ele. E aí você fica com esse conflito. São muitas as transformações que a gente quer na nossa vida como mulher. Elas podem ser na área da carreira, pode ser em área de familiar, pode ser em área dos relacionamentos, pode ser em N lugares. Quem sabe você está com uma doença física e quer começar a compreender a psicossomática do porquê, por trás daquilo que começou. E não só fazer um tratamento que é bom, que vai trazer a cura, mas que é paliativo porque não mexe na raiz do teu problema. Eu entendo todas essas dores, eu atendo pessoas diariamente com essas questões e várias delas eu já passei. E foi pensando nisso e entendendo a sobrecarga de uma mulher que eu comecei a entender e buscar formas de aplicar as transformações reais na rotina de uma mulher sobrecarregada. E óbvio que a primeira cobaia dessa história fui eu mesma. Mas eu me deparei
com algo que me deixou um pouco desconfortável com o mundo do autoconhecimento. Eu percebo muitos profissionais com muita bagagem trazendo programas de mentorias que são em grupos. Então, o que eles fazem basicamente é 6 meses para você chegar na sua transformação. Aí você paga lá os seus 15 mil reais, você entra nessa mentoria, aí você tem milhares de horas de aulas para você assistir, tem todo um programa de coisas para você fazer sozinho em casa, um roteiro, né, de como você faz sozinho, as suas perguntas existenciais para ajudar a sair você das dúvidas que você tem. Aí, 1 ou 2 vezes por mês tem um encontro no Zoom com o mentor. E aí você fica lá, eu vejo as pessoas lutando, né? Quem que vai conseguir falar? E às vezes você passa desapercebido, não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue tirar a tua dúvida diretamente com aquele mentor. E muitas vezes, esse trabalho de autoconhecimento é algo que para o mentor é muito simples e fácil de fazer, mas para você, você fica lá patinando. Você fica com dificuldade de entender o que eu tenho que responder aqui, o que será que é que eu tenho que buscar. Eu já vi muitas pessoas buscarem esse tipo de transformação de mentorias em grupo e ficarem frustradas, porque não se sentem acolhidas e respeitadas na sua individualidade. Porque percebem que às vezes um programa desse em massa, ele traz muita transformação, mas ainda assim não traz exatamente o que você precisava. Porque o que você precisa é algo que traga viabilidade para a tua rotina. Não adianta você fazer um programa de mentoria que vai trazer para você um monte de ideias novas, de coisas para você fazer, de conexão com o teu propósito, de transformação ou de uma terapia que vai mexer um pouquinho no teu subconsciente ou que vai fazer uma mudança, mas ele não se aplica depois para a rotina real. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você se lembre alguns conceitos básicos de autoconhecimento com espiritualidade que você precisa se lembrar. O primeiro deles é: todo movimento que a gente faz de autoconhecimento é para o retorno para dentro de si. E quando a gente retorna para dentro de si, a gente está se reconectando com Deus. Segunda questão que eu quero te lembrar sobre o autoconhecimento. Se você tem um problema em uma área específica, por exemplo, eu tenho problema de relacionamento com o meu marido. Eu amo ele, eu quero continuar casada com ele, mas a gente briga o tempo todo. Se você ficar batendo na tecla, estudando relacionamento, fazendo terapia para isso, constelando, batendo só nisso, nem sempre você vai conseguir a transformação que você quer. Sabe por quê? Porque a gente recebe aquilo que a gente vibra. A gente vibra o que a gente é. E o que a gente é um conjunto de fatores. E muitas vezes você tem máscaras. Então, você pode ser uma pessoa com determinadas virtudes e determinadas sombras no relacionamento com a sua família, e você pode ser uma outra pessoa quando você está nos seus relacionamentos de trabalho. Assim como você pode se comportar de forma diferente quando você está junto dos seus filhos. E você pode ser de uma outra maneira quando você está lá na sua igreja. Isso tudo são máscaras que você veste. Se você não olhar com verdade e olhar para dentro de quem você verdadeiramente é e fizer a mudança por dentro, de dentro para fora, você muitas vezes fica só trabalhando as máscaras, mas não trabalha a identidade. Com quem você se identifica? Qual é o senso de quem eu sou que você criou para você mesmo? Qual é a história que você conta dentro de você sobre quem você é? Ah, eu sou a preguiçosinha, eu sou a mimadinha, eu sou a chatinha da família. É o que te disseram quando você era criança. Mas você realmente é isso? Ou é só um rótulo que jogaram em você e você comprou como verdade?
E quando a gente começa a entender quem nós realmente somos e expressar a nossa autenticidade, a gente percebe que o nosso conjunto de ações, comportamentos, pensamentos, emoções é o que forma a nossa identidade vibracional. Quem eu sou é um conjunto de como eu me comporto, como eu ajo, como eu penso, das minhas emoções em cada área da minha vida. Ou seja, não adianta eu olhar só para o relacionamento afetivo e estar nota 10 como a esposa perfeita, se em outras áreas da minha vida eu não estou fazendo o dever de casa. Quando a gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha mudança interna. E o externo é um espelho, ele é um reflexo do que você tem dentro de você. Então, se você continua fazendo 1 milhão de terapias para conseguir ter o relacionamento dos sonhos com seu marido e você não chega lá, não é porque você não está fazendo o caminho certo. É porque você não tem clareza do que você está emitindo de vibração. Talvez você vai olhar uma ferramenta, por exemplo, de coaching, que eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho, quais são todas as áreas que você tem que observar, se dar uma nota e começar a entender como que tá a tua vibração. Talvez você vai olhar, fazer esse exercício que eu vou propor daqui a pouco e falar, caramba, como que eu quero ter uma vida pacífica se eu só consigo ter paz, sentir paz e emanar a paz quando eu estou no relacionamento familiar, mas no trânsito eu sou outra pessoa, no meu trabalho eu sou outra pessoa, quando eu estou no supermercado eu sou outra pessoa. Você está emitindo a soma de tudo que você é ao longo do dia. Óbvio que isso é uma explicação linear para algo não linear, metafísico, mas para facilitar o seu entendimento, imagine que ao longo do dia você vai somando pontinhos aí, quando você está com atitudes positivas e diminuindo os pontinhos, ficando com pontinhos negativos quando você faz atitudes negativas. Ao longo do dia, faz-se a soma final e essa soma final é quem você é e essa soma final vai ser o que você está emitindo e vai ser o que você vai receber. Então, muitas vezes, chega uma pessoa para fazer sessão, por exemplo, comigo de atendimento e fala, eu quero trabalhar o meu relacionamento afetivo. E aí, naquela canalização da conexão com Deus, da leitura intuitiva, eu olho e falo, cara, Deus está mandando a gente começar por aqui. Vamos lá ver o teu trabalho. O que tem a ver, Giane, meu trabalho, minha carreira? Aí a gente vai entender que era uma questão que estava que estava com uma demanda muito ruim, que aquela pessoa ali no trabalho não tinha amor próprio, não tinha autoestima, estava sendo abusada moralmente, intelectualmente, estava num lugar de extrema fragilidade. E ali a nota dela era 2. Numa nota de 0 a 10 de como estava o teu bem-estar naquele lugar. E aí nem que o relacionamento afetivo estava com uma nota 8, mas ele não vai chegar a 10 se você olhar lá para aquele que está com a nota 2. Às vezes a tua necessidade de mudança, ela está em um outro lugar, não exatamente naquele que você está colocando foco. E eu vou dar um exemplo real, meu. Eu sempre tive facilidade de receber dinheiro. Eu sempre tive facilidade comercial e de criar dinheiro, e de criar novos produtos, e de oferecer para os meus clientes e de entregar algo com muita excelência. Eu sempre busquei fazer algo a mais do que era o que precisava ser feito. Por exemplo, vou fazer um atendimento de mesa radiônica. A pessoa vai lá, faz o atendimento e manda uns áudios explicando o que foi. Eu já não, vou lá, faço um relatório por escrito, entrego por áudio, junto com o relatório por escrito por áudio, eu ainda faço uma carta do oráculo. Eu sempre tive esse lugar de entregar as coisas com excelência e facilidade em receber dinheiro. Mas chegou um momento que eu comecei a me perceber travada. E eu fiquei por muito tempo trabalhando as questões de limite financeiro. Por exemplo, o teto do quanto eu posso ganhar por mês é o mesmo tanto que o meu pai ganha.
Eu não posso ganhar mais que meu pai. Essas coisas que constelação familiar, por exemplo, ensina. Minhas questões de merecimento, né? O meu merecimento. Minhas questões de não sei o quê. E eu fiquei muito tempo atacando questões de dinheiro. Não, minha relação com o dinheiro, lá, lá, lá. Mas eu só desbloqueei essa questão financeira para ter uma fluidez na minha vida quando eu tive essa sacada de todas as áreas da vida. Então, vou dar um exemplo real meu. Eu sempre negligenciei meu corpo físico. Preguiça de fazer exercício, preguiça de se cuidar da beleza externa, preguiça de ir num salão de beleza, preguiça de se alimentar, porque eu sempre fui magrela, então sempre tive facilidade de emagrecer, nunca tive problema de ser gordinha, então não tinha muita preocupação com isso. O meu colesterol é alto. Tá, mas não tá me causando nenhum problema visível nesse momento? Deixa para lá. E mesmo com o corpo me mandando sinais de doenças, essas pequenas doenças que ainda são de certa forma invisíveis, ainda assim eu tinha dificuldade de olhar para o meu corpo, de buscar essa autoestima da beleza, de buscar essa questão do exercício físico, que ainda é algo que está aqui no meu mapa que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que é algo que eu estou fazendo aos poucos. Só que quando eu parei e fiz uma análise real da minha vida e falei, cara, deixa eu ver isso aqui. Eu já tenho a facilidade de ganhar dinheiro, eu tenho a criatividade, a parte da minha carreira é toda legal. Eu não tenho medo de ir para frente, de ir para cima. Essa parte do meu masculino, a polaridade é super bacana. Meu problema é a polaridade feminina, que é esse lugar do recolhimento, da introspecção, que é algo que eu precisei lapidar bastante em mim nos últimos anos, né? Mas beleza, eu tenho questões familiares, mas tá tudo mais ou menos bem. Onde que tá o erro? E aí foi quando eu fui receber na verdade eu não recebi um atendimento. Eu assisti uma aula de um mentor meu de ciências espirituais, que hoje inclusive é alguém que tá bastante famoso, que ele fez um trabalho só em cima de relacionamentos, chama Lucas Scudeler. O material dele é maravilhoso. Não conheço o material dele de relacionamentos, eu conheço o material dele de ciências espirituais, que foi um ponto de virada, assim, na minha vida. E foi numa aula dele que ele falou que amor próprio é também, entre várias coisas, zelar pelo nosso corpo. Porque Deus nos deu esse corpo físico. E quando eu tô negligenciando meu corpo físico, é como se eu tivesse desonrando a Deus, entende? É como se eu estivesse fazendo pouco caso daquilo que Deus me deu. E quando a gente entende o amor de Deus e entende que é incondicional e não merecido, você não precisa fazer nada para receber de Deus. Você não precisa merecer, você não precisa se esforçar. Você merece porque você é. Simplesmente assim. E você não simplesmente cuida bem com carinho do que Deus te deu. Rega ali um pouquinho. Cada parte da tua vida, cuida da tua mente, cuida das tuas emoções, cuida do teu corpo físico, cuida dessa conexão com Deus. Se você não faz essa cartilha simples e básica desse beabá, você se bloqueia. Mas não porque Deus é ruim, mas porque existem leis no universo para isso. E aí eu fui entendendo muito sobre essas questões de onde está o erro de eu não conseguir alcançar as transformações que eu desejo. E foi pensando nisso que eu montei a mentoria Protagonista de Si, pensando nessas questões de dificuldade de encontrar o erro e a dificuldade de achar a transformação, de chegar na transformação que você quer, a dificuldade de estar sobrecarregada numa rotina insana, sem tempo para nada e sem tempo de praticar esse tipo de mudanças que eu queria. Foi pensando nesse lugar de às vezes ver pessoas achando mentorias em grupos e saindo frustradas porque não recebem aquilo que elas gostariam. E no meu compromisso, que quem já é minha cliente há muito tempo sabe que eu tenho, de transformação real.
Eu sempre detestei atender pessoas isoladamente. Ah, vem aqui, faz só uma mesa comigo, ou vem aqui, faz só um atendimento comigo e vai embora. Eu gosto de pegar a pessoa pela mão e conduzir toda a transformação. Foi pensando em todos esses compromissos que eu criei esse produto, que é fantástico. É simplesmente tudo o que você gostaria que alguém fizesse por você no autoconhecimento. E agora eu vou explicar para você como eu faço. Porque se você quiser ajuda, estiver sobrecarregado e precisar de alguém para fazer por você, eu estarei aqui ao final do vídeo. Eu vou te convidar para entrar lá no link e ver a descrição de como que faz a inscrição para a lista de pessoas que vão fazer essa mentoria e lá. Mas agora eu vou mostrar para você já como que faz. Porque se você não tiver condição financeira, ou sei lá, ainda está em dúvida do que eu posso te oferecer, ou sei lá qual é o teu motivo de não querer, se você não puder ou não quiser ainda, você já vai tentar traçar um caminho aqui, ó, e vai ver que funciona. E eu vou ficar muito feliz de receber depois um comentário teu falando para mim que você colocou o modelo de negócio que eu vou trazer para você aqui em prática e que isso transformou sua vida. Pessoal, essa é a minha terceira versão do protocolo protagonista de si, de mim mesma. Primeiro eu fiz uma outra versão em que eu queria trabalhar outras questões. Depois eu fiz uma segunda versão em que eu trabalhei muito a minha questão de autenticidade, a questão de poder estar aqui falando com vocês, a questão de poder me expor. Trabalhei esse lugar de sair de um lugar de às vezes ser uma terapeuta só por indicação e ser instrutora e mudar para um lugar de um pouco mais posicionamento. Trabalhei muito a minha conexão com Deus e a rendição e devoção. E aí agora eu cheguei num lugar de fazer um novo protocolo para mim, que é esse que eu tô apresentando para vocês, que é justamente para vocês olharem como é, para que você pegue seu papel e sua caneta aí e veja todos os pontos que a gente tem. E se você não quiser entrar nesse programa agora, você possa fazer em casa. Pega teu caderninho e coloca lá o que você precisa olhar, aprender a observar em você mesmo para ter, em primeiro lugar, clareza. Onde eu tô? Quem eu sou? E para onde eu vou? Eu recebo muito esse contato das clientes falando assim: eu tô aqui, eu tô querendo tal transformação na minha vida, agora eu comecei a ter síndrome do pânico, agora eu comecei a ter não sei o que lá. E eu falo, tá, olha com verdade para onde você tá e aonde você quer ir. Para de ficar enfiando problema debaixo do tapete, empurrando para depois, que é isso que tá te causando a síndrome do pânico. Só que se você não olhar e não tiver clareza e falar, tá bom, eu vou encarar e eu vou ser verdadeira comigo do que eu quero, do que eu gosto, do que me impede e vou colocar no papel isso com clareza, você vai ficar tendo desgaste energético, você vai ficar criando doença. Você precisa colocar metas reais e atingíveis, precisa entender o que você quer de mudança na tua vida, porque você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque você está procurando alguém que é objetiva e racional, que eu sou, que vai te trazer um roteiro e uma rota que vai te mostrar como você sai do ponto A e do ponto B. Só que se você não coloca a tua bunda na cadeira e começa a escrever e só assiste esse vídeo belo e maravilhoso, sei lá quanto tempo que eu vou demorar para gravar, 1 hora, e enfia isso lá na tua cabecinha, na tua caixinha de conhecimento, isso não se transforma em sabedoria, querida. Conhecimento, informação, teoria é um pedaço do que a gente precisa. Depois a gente precisa da experiência, da prática, de viver aquilo. Essas duas coisas juntos são sabedoria. Se tornar sábio, se tornar mestre, conseguir atingir um objetivo, precisa de sabedoria junto, que é conhecimento junto com experiência, que é teoria junto com prática, que é não só ficar olhando esse monte de informação, comprando 1 milhão de cursos, fazendo 1 milhão de coisas e não colocar isso para a vida real.
Então vamos lá, se você faz alguma terapia, você tem que depois aplicar ela para a vida real. Se você fez um atendimento terapêutico para, sei lá, limpar o ressentimento que você sente com algum familiar, e depois no seu dia a dia você não estrutura a tua rotina colocando questões que vão te apoiar a ancorar esse atendimento, vai voltar. Cansei de ver gente, e não sou só eu, voltando para outros terapeutas, buscando em outros terapeutas, porque aquela terapia não funcionou. Não é que aquela terapia não funcionou, meu bem. É que você projetou tudo no terapeuta, como se ele fosse o responsável por mudar a tua vida. E transformação não é milagre de simplesmente fazer uma sessão de Theta Healing, fazer um comando e mudou. Se você não traz para a vida real, ela não solidifica, ela não se integra por completo. Então, pega lá teu caderninho, começa a anotar. Se você for igual a mim, você vai anotar no computador, duplica aí a tela, põe 2 telas e começa a anotar o que você precisa de fato aprender a olhar dentro de você, para você começar a trazer qualquer transformação que você queira na tua vida. Minha dica, eu sei que você deve ter 5 milhões de transformações que você quer. Comece por aquela que está doendo mais. Não queira mudar tudo de uma vez só, senão você vai se sobrecarregar mais, senão você vai se procrastinar. Por quê? Porque tem excesso de coisas para fazer, tá? Vamos por partes. Espera aí que eu vou ter que ir lá fechar a janela que começou a chover, só um pouquinho. Voltei. Então vamos lá, você vai colocar uma nota de 0 a 10 em cada uma das áreas da sua vida. E aí, gente, existem N ferramentas de coachings, que tem 12 áreas da roda da vida, tem as ferramentas sistêmicas que tem outros tipos de áreas. Cada pessoa divide de uma forma diferente. Siga o que faz sentido para você. Aqui eu dividi como espiritualidade, tá? Então, no meu caso aqui, a conexão estava alto, vasto repertório de práticas e tal. A parte de saúde, de disposição, como que tá a tua rotina de cuidados para o seu corpo físico, a parte do equilíbrio emocional, a parte dos relacionamentos, a parte de carreira e negócios, as suas finanças, o seu lazer e criatividade, a sua educação mental, a sua qualidade de vida e a sua rotina e a sua filantropia. Essas são as áreas que comumente você vai encontrar para avaliar. Quando você coloca de 0 a 10, tenta observar como 0 sendo tá horrível e 10 tá excelente. Por exemplo, equilíbrio emocional não é necessariamente só sobre você estar o tempo todo plena, bem, feliz e contente. Porque a gente pode sentir emoções de raiva, pode ter explosões, pode e é humano tê-las. O equilíbrio emocional, ele vai muito além só de você observar se você está sendo paz e amor, e vai muito para um lugar de lastro emocional. O quanto eu consigo suportar todas essas emoções sem que o mundo desabe. O quanto eu consigo passar por uma situação que é desgastante, como, por exemplo, sei lá, ter que resolver coisas com a minha advogada por causa de algum processo judicial que está em andamento, sem que isso acabe com o meu dia e eu não consiga mais parar para fazer mais nada da minha vida. Lastro emocional é muito sobre essa capacidade de suportar, e tá tudo bem. O equilíbrio emocional não é sobre você não sentir, mas é você ter inteligência emocional para sentir com consciência. Então veja se você consegue ter esse tipo de maturidade, coloca isso de 0 a 10. Quando eu trouxe relacionamentos, é um pouco abrangente, tem gente que gosta de setorizar, você pode setorizar. Afetivo, não tenho, nota 0, é o meu caso. Eu tenho, mas está conflituoso. E aí você coloca uma nota de acordo com o nível do conflito que você sente, da intensidade, do quanto isso impacta a tua vida. Você pode colocar relacionamentos afetivos, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família.
E relacionamento no sentido de amigos. Você pode dividir relacionamentos nessas áreas se esse tópico for importante para você, que normalmente é, porque relacionamentos é o que mais impactam a nossa rotina, né? Então veja se faz sentido, você pode fazer essa divisão e depois coloca uma nota final do quanto você sente que você precisa trabalhar. E descreva, tá? Eu vou dar uma passada para você ver como que é o questionário que a pessoa preenche para me trazer essas informações. Que aí você vai ter mais clareza ainda do que é. Carreira e negócios, né? Então, tá tudo. Vou falar da minha situação, né? O meu protocolo, ele é para sair da vida de terapeuta e professora e migrar para um lugar de mentora. Já faz 4 anos que já faz 8 ou 9 anos que eu sou terapeuta, que eu sou instrutora de cursos, mas eu tenho uns 4 anos que eu sou mentora. Mas eu nunca me posicionei. Então, sabe quando você vai ali no supermercado não, você vai ali fazer uma consulta e a pessoa pede qual é a sua ocupação? E você fala, minha profissão é terapeuta. Só que já faz alguns anos que eu me sinto muito mais com propósito, com vontade de trabalhar como mentora do que como terapeuta. E aí eu ficava olhando, mas por que eu não me posiciono como mentora? E não é só como mentora, porque mentora já tem uns 4 anos que eu sou, que eu faço, que eu atuo, mas como uma mentora high ticket, né? O que falta, então, para eu sair dessa transformação? Em que eu estou como apenas terapeuta e não posso me posicionar como mentora de high ticket. Essa é a transformação que eu estou trazendo agora. E aí eu te trago a mesma pergunta para a tua parte de carreira, de negócio, seja o que for que você faz. Ah, Giane, eu não tenho profissão nenhuma. Ou eu tinha uma profissão, mas eu me tornei mãe. E aí depois deu tudo errado, eu tive que largar minha carreira e agora eu tô recomeçando. Tá, ótimo, se você tá recomeçando, sai do zero e começa a olhar com verdade. A tua carreira, você fazia porque você queria ou você fazia por dinheiro? Porque uma das coisas que eu percebi é que nos últimos anos eu estava sendo terapeuta por dinheiro. Porque o que me trazia mais realização, na verdade, era ser professora ou mentora. Então, esse lugar da terapeuta era algo como, tá bom, tô aqui, tô fazendo, tem cliente, tá aparecendo, tá pagando minhas contas, mas me trazia realização mesmo. Não é fazer claro, quando a gente faz uma sessão e a pessoa se transforma a vida inteira, como já aconteceu comigo, isso me traz tesão, isso me faz falar, é isso que eu quero. Agora, muitas das vezes, o que eu precisava era promover uma transformação para a vida da pessoa e só uma sessão não ia ser suficiente. E aí, quando tem que fazer uma sessão e a pessoa vem, faz, depois volta daqui a um tempo e a vida fica assim, e a pessoa não muda de vida, as coisas não se transformam, esse morno não me traz realização, não me traz satisfação. Então faz muito mais sentido para mim ser mentora. Que eu vou te falar, cara, você vai sair daqui, eu vou te ajudar a chegar lá, eu vou enxergar essa mudança e isso me traz realização. O que traz para você realização? O que traz para você dentro da carreira que você tem? É importante você entender o porquê você faz o que você faz. Sempre tem alguma coisa que você recebe, além do dinheiro, em fazer o que você faz. E isso se chama propósito. Qual que é o meu grande propósito de vida? Você precisa entender aonde você encontra a realização. O que faz você se sentir feliz, vivo, com vontade? Eu tô aqui gravando esse vídeo mega empolgada porque eu amo dar aula, eu amo explicar as coisas, eu adoro ser mentora. E eu adoro ser terapeuta quando tá dentro de um pacote de transformação, que eu tô acompanhando a pessoa e falo, cara, calma aí. Tem uma crença limitante aqui, vamos fazer uma sessão e tal. Mas e você? O que te motiva? O que te faz ser feliz? Se sentir feliz? E põe uma nota ali, olhando com essa verdade. Porque você pode ter uma carreira excelente na parte financeira, mas não está tendo realização pessoal. E esse é o ponto do 0 a 10 que eu quero que você observe. Aí a gente tem finanças. Por exemplo, no meu caso, as minhas finanças, eu coloquei uma nota 5. Por quê? Porque quando a gente olha para dinheiro, não é só sobre receber dinheiro. Como eu disse para vocês, para mim sempre foi fácil
criar novas formas de receber dinheiro e receber e ter clientes e vender. Só que eu não tenho um fluxo de caixa completamente organizado. Eu tenho preguiça de fazer essas coisas administrativas aí, de mexer com essa parte financeira. Inclusive, esse ano eu consegui uma sócia para trabalhar comigo. Deu 2 meses, a sócia teve uma questão familiar pessoal e saiu. E eu já tentei várias vezes contratar pessoas para trabalharem comigo e essas pessoas saem da minha vida. E aí que eu entendi que para eu chegar onde eu quero chegar, a transformação de ser quem eu quero ser, essa mentora high ticket com a empresa nos moldes que eu imagino, eu preciso aprender. É uma habilidade, uma virtude que eu vou ter que aprender. Eu posso, depois de ter aprendido, delegar isso para outra pessoa fazer, mas eu preciso primeiro aprender. Então, um dos meus objetivos em finanças é organizar o meu dinheiro. Organizar não é só sobre receber, é sobre como você manter, multiplicar, gastar com sabedoria, fazer a divisão de investimentos, onde que eu aloco cada recurso. Como estão as suas finanças? Olhando para isso. E aí, como que tá a tua parte de lazer? Que é um ponto que para mim também estava faltando muito. Nessa vida sobrecarregada, era trabalho, maternidade, trabalho, zero lazer. O meu lazer, na verdade, estava só em estudar. E aí eu te pergunto, como tá a tua vida social? Como estão as suas relações? Como que tá o que te faz bem de hobby mesmo, de descanso? Porque a nossa criatividade, nosso poder de criação, ele é completamente dependente do nosso lazer. Só quando a gente tem lazer, que a gente tem o ócio, que a gente tem o descanso, que a gente estimula o nosso feminino a ser criativo. E a criatividade que traz pra gente as intuições do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que ir, de para onde a gente tem que ir. Então, como tá o teu lazer e tua permissão de ser criativo, de trazer ideias novas? E aí eu gosto de ter educação mental, porque educação mental é sobre aperfeiçoamento. Então, por exemplo, nesse momento, eu tenho muita educação em autoconhecimento, metafísica, espiritualidade, que são as coisas que são os meus assuntos favoritos. Mas a minha parte de educação financeira tá bem baixa. Eu preciso começar a fazer curso de educação financeira. Como que tá a tua busca por aperfeiçoamento? E aí, a gente vai entrar depois num ponto que é aqui do protocolo, que é onde você identifica tuas forças e tuas fraquezas, né? Poxa, eu sou muito boa, tenho muito estudo em autoconhecimento. Como terapeuta, eu sou fantástica, como mentora, como professora. Mas espera aí, por trás disso tudo, eu também tenho que ser empresária. E a parte de empresária, gestão e organização, eu sou boa, comercial, marketing, mas a parte financeira não. Então tá aqui um gargalo. Como está a sua educação mental para aquilo que você precisa na vida e na rotina que você deseja ter? E aí, claro, como que tá a tua qualidade de vida, como que tá a tua rotina, né? Qualidade de vida, ela é muito abrangente e ela é muito subjetiva à vida de cada um, mas eu trago muito num conceito de rotina, de você ter uma rotina equilibrada, de você ter tempo para você mesma, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com o marido, de ter organização, de ter clareza, de não estar na sobrecarga, tá? E por fim, filantropia, que é sempre considerado também uma área importante da roda da vida. Como você pode servir ao outro. Não precisa ser doar dinheiro, mas doar seu tempo, mas contribuir de alguma forma com o mundo. Ok? Observe essas áreas com verdade e coloque uma nota de 0 a 10. Isso já vai te dar uma clareza bem grande de quais são as áreas que estão com nota ruim. Quais são as áreas que você tem que dar mais atenção? E, de novo, não é porque você quer uma transformação em relacionamento afetivo que você tem que colocar todas as suas fichas nele. Não, pelo contrário, pode ser que o que você precise é colocar atenção na tua saúde física, por exemplo, tá? Então, vamos continuar.
Aí a gente tem o segundo momento. Essa aqui é a entrega do protocolo. Eu entrego o protocolo em PDF, em fichas mentais, em forma de aplicação. Eu vou mostrar para vocês no final, mas enfim. Esse aqui é só um PDF, tá? Então ele é mais extenso a leitura, mas é para você nesse momento só identificar o que você precisa saber sobre você. Então, como que você pode reconhecer aquilo que você já tem? Quais são as suas forças? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas sombras? Quais são os seus desafios? Quais são as suas dificuldades, tá? E a tua autenticidade versus suas máscaras, né? Então, você se expressa genuinamente, você tá vestindo máscara, aquilo que eu já falei um pouquinho antes, né? Como é o seu estilo de aprendizado, que no meu caso tem um estilo específico que vai ser diferente para cada mulher. Quais as crenças que você tem? E aqui vem muito sobre o que foi herdado da sua família, quem você achou que você tinha que ser porque a tua família disse que você deveria ser, versus a tua versão autêntica. Então, por exemplo, pode ser que você achou que você tinha que ser psicanalista porque a tua família falou que você precisava de uma faculdade, que você precisava de uma profissão formal e que você precisava seguir essa cartilha. Mas na tua autenticidade, você se identifica como terapeuta espiritual. E é isso que você quer fazer. Só que você não está conseguindo deixar a psicanálise, fazer uma transição de carreira, porque você ainda tem muita crença limitante com relação a ser uma pessoa espiritual que cobra dinheiro por isso, né? Observa o que é a tua identidade que você herdou, que os outros disseram que é quem você é e o que você faz, qual a tua profissão, como que é. Eu gosto de ser mãe, eu não gosto de ser mãe. Eu gosto de casar, não quero casar. Gente, eu descobri isso recentemente, fazendo uma meditação. Eu descobri que eu quero casar. Eu passei a vida inteira falando que eu odeio casamento, que eu não vou casar, que eu detesto igreja, que isso daí é horrível pra mim. E recentemente eu percebi que eu quero casar. Olha que incrível, né? Reconheça com verdade quem é você e quem é o que te disseram que você era. E vamos tirar um pouco dessas máscaras e trabalhar com verdade. Ninguém tá vendo o que você tá escrevendo, só você. Ou se você me contratar, você só eu. Fica tranquilo, tá? E aí vem a parte mais importante, que é a visão de futuro. Como você quer ser? O que você quer fazer? E o que você quer ter? Tá? Então, por exemplo, eu vou falar de baixo para cima, né? No meu caso, eu quero ter estabilidade financeira, não quero mais ter um dinheiro bagunçado com as contas da empresa e as minhas contas pessoais. Eu quero ter essa divisão entre Giane empresária e Giane vida pessoal. Eu quero ter organização financeira. Eu tô manifestando um marido, porque agora que já faz 5 anos que eu tô vivendo 24 horas dedicada à maternidade, agora eu tô sentindo que eu tenho espaço para isso. Antes eu não tinha espaço, agora eu tenho. E eu quero uma rede de apoio sólida, eu quero poder ter com quem deixar minha filha, eu quero poder ter um grupo de pessoas que eu tenho um lazer, que eu me sinta bem, porque eu mudei de cidade o ano passado para cá, eu ainda fiquei muito nesse lugar de criar novos vínculos. O que eu quero fazer é o que eu quero fazer de propósito. O que é a minha missão de alma? O que eu vim aqui nesse planeta fazer? E aí você pode mudar de propósito ao longo da tua vida. Propósito e missão de alma não é algo fixo. São mudanças que você vai tendo ao longo da vida. Aí, de repente, eu escolhi ser médica e você médica para a vida inteira. Beleza, tem gente que segue esse caminho, tem gente que muda. No meu caso, o meu fazer inicial foi identidade herdada. Meus pais falaram que eu tinha que fazer faculdade, mestrado, dar aula na universidade, e eu fiz esse caminho. Depois surtei e fui para São Paulo trabalhar no mundo corporativo, ainda fazendo o caminho do que estavam me dizendo que eu tinha que fazer. Só depois de burnout, de depressão, de crise de pânico, que eu fui entender que eu estava fazendo tudo errado.
que o que eu queria mesmo era ajudar as pessoas a ser terapeuta. E eu fui terapeuta por muitos anos e ainda sou terapeuta. Mas hoje, o que me traz realização pessoal mesmo e satisfação é mentoria. Não mais só terapia. É a terapia dentro de um programa de mentoria. E aí, esse é o meu fazer dentro da parte profissional. Mas como que é também o que me traz propósito na minha vida pessoal? Eu, por exemplo, lembrei que eu sempre fui uma pessoa extremamente boa de socialização. Eu sempre tive muitos grupos de amigos, eu sempre fui muito chamada para ir em vários lugares, baladas, eu sempre tive uma agenda muito concorrida. Mas, nos últimos anos, eu acredito que por conta de maternidade, né? Mas antes até da maternidade, eu comecei um movimento de mais isolamento, de introspecção. E agora me reconectando com o que eu realmente gosto, eu lembrei que eu adoro socializar e que eu quero voltar a ter esse círculo, né? E o autocuidado, como eu disse para vocês, ele faz parte também. O que eu quero fazer de cuidado com o meu corpo físico, com a minha mente, com as minhas emoções, com o meu espírito? Como que eu quero que esse autocuidado em todos esses níveis seja na minha vida? Com o propósito de servir a Deus, com o propósito de, por amor a mim e amor a Deus, eu vou me cuidar. E eu preciso me cuidar nessas 4 áreas, né? E com isso eu vou ser autêntica, abundante, plena e conectada com Deus. Beleza, essa é a visão. Antes, uma pessoa com sobrecarga, com solidão, com a renda desorganizada. Depois, uma rotina equilibrada, prosperidade e família estruturada. Ok. Consegue ver que a gente já teve clareza? Eu consegui ver quais são os meus gargalos, onde estão as meus questões de energia, né? E agora eu consigo ter noção de quais são as minhas metas reais nesse momento, para esse protocolo. Porque, como eu disse, eu já fiz outros, já resolvi tudo que eu queria, já foi muito mais rápido do que eu imaginava, e aí eu já vim criar esse outro. E aí, aqui é um movimento que eu faço dentro do protocolo, que é cruzar quais são as suas... o que você mais gosta, o seu estilo, cruzar suas informações do seu perfil para trazer para você quais são as rotinas e terapias e linhas sob medida. No caso do meu, eu coloquei que eu não queria contratar nenhum profissional, que eu não queria fazer nenhuma prática nova, que eu queria só práticas, como que eu vou dizer? Práticas curtas e simples para aplicar na minha rotina. Eu queria só práticas de rotina sagrada. Eu não queria grandes transformações, como, por exemplo, procurar um profissional para fazer uma sessão de constelação familiar. Eu coloquei isso propositalmente, tá? Então, para mim, saíram algumas questões, como, por exemplo, para o corpo físico, caminhada, respiração, o que eu já faço, da dietoterapia, higiene do sono, né? O emocional, isso daqui, tudo que eu já faço, tá? Que ele manteve, e algumas outras questões que ele entendeu que eu precisava. Parte mental, né? Aonde que eu posso colocar minha energia e dedicação para a parte mental. Eu lembro muito de uma cliente minha que falou para mim ontem, né? Eu vi que tá em promoção uma reprogramação mental da fulana de tal e eu adoraria fazer tal. Eu falei, cara, faça. Só que faz sentido pro que você tá precisando nesse momento? Porque se nesse momento a tua parte mental não for o que você está precisando, talvez você vai comprar mais uma coisa para você acumular no seu monte de coisas que você já comprou. Observa se você está precisando, né? E aí a parte espiritual que saiu para mim. Então vem um plano de ação por ordem. Qual vem primeiro, depois e por quê? E por que tenho essa ordem? Porque se você fala para mim assim, ó, deixa eu mostrar para você o quadro final, que é um quadro para você imprimir. Se você gosta de imprimir, né? É um quadro para você imprimir, para você marcar aí as suas metas, suas conquistas e se situar. Ó. Aqui, se você vê esse quadro inteiro, você fica mais sobrecarregado do que você já estava, né? Você fala assim, socorro, Deus, eu tenho que fazer tudo isso! Respira. Não. Existe uma sequência lógica.
No meu caso, primeira coisa que a gente vai trabalhar, ó, tá aqui no pilar do prioridade, tá? Tá por ordem de prioridade. Então, Giane, a minha vida tá louca, eu não consigo fazer nada disso. Calma. Você vai fazer só o primeiro. Primeiro é sair do ponto A e ir para o ponto B. Conheço já os obstáculos. Curto prazo. Eu preciso ter micro hábitos diários e higiene do sono, né? Então, aqui, ó, eu tenho o roadmap por prazo, né? Então, o que eu tenho que fazer? A minha meta para os próximos 2 a 3 meses. Respiração, alongamento de 5 minutos e pausas de movimento. Ou seja, eu tô trabalhando aqui o workaholic, para e faz pausas para alongar. Ai, eu não consigo ainda, tá? Colocar na minha rotina 1 hora de exercícios físicos. Isso está sendo organizado, mas ainda não consigo, por uma série de motivos. Mas beleza. Meu primeiro passo é 10 minutos por dia fazer alongamento e respirar antes de dormir. Respiração com consciência. É possível? É possível, não é? Você conseguiria colocar isso? Tá bom. E aí a gente vai gradual. Então, em um curto prazo, eu tenho, por exemplo, primeiro a área física, depois a emocional, depois a mental, depois a espiritual, depois a social. Então, beleza, essa semana eu vou começar fazendo isso aqui. Isso aqui é impresso para você pregar na sua geladeira, onde você quiser e dar um check. Conseguir colocar isso como um hábito diário, isso já se tornou uma prática fácil para mim, isso já é fluido, eu não preciso nem pôr mais post-it para me lembrar dele. Beleza, virou rotina. Fechou. Então agora eu vou pro próximo. Eu preciso fazer 10 minutos de journaling. No meu caso é só quando eu estiver preocupado. Então isso já é natural da minha rotina, né? E fazer um decreto de afirmação do meu eu sou diário. Isso daí eu também já estou fazendo. Foi leve colocar as duas coisas. Tá sendo leve, então beleza, né? Aí a próxima era eu criar o valor para eu ficar sócia de um clube, para eu poder ir nesse clube fazer exercícios físicos e tudo mais. E criar meu fluxo de caixa, organizar ele melhor, né? Então aqui entrou, ó, eu preciso fazer a revisão semanal das minhas finanças, já coloquei no meu Google Agenda, toda sexta-feira eu vou olhar vou te dedicar meia hora da minha agenda para olhar para minha questão financeira. Dá para pôr? Dá, visualizar eu lá, imaginando que já tá dando certo, que eu já tô no clube. Isso daí eu já tô fazendo junto com o meu decreto diário, todos os dias, antes de dormir e ao acordar, visualizando a vida que eu desejo, tá? A parte espiritual, então, manter a oração pessoal, eu tenho uma oração pessoal que eu fiz, que eu até gravei e vou publicar para vocês a gravação e vou disponibilizá-la por escrito. Tenho 2 orações pessoais, uma de empoderamento, para eu sair do lugar de medo de me expor e poder falar, e uma segunda que é mais quando eu tô legal, assim, que é só para manutenção. Eu vou disponibilizar aí em breve no YouTube para vocês, tá? Mas aí é isso, aí você coloca um ritual matinal, né, decreto de identidade. E aí a gente colocou aqui uma saída social por semana e um ritual de beleza por semana. Porque eu sempre procrastinei com relação a isso, né? Então veja que, para mim, no meu pilar, de acordo com o que eu vou fazer, né, a gente vai seguir essas 5 primeiros pilares, essas 5 primeiras áreas da roda da vida, e de 6 a 10 são áreas de suporte, né? E aí a gente tem um decreto de identidade, que é aquela frase que você vai falar, pensar, imaginar, visualizar, sentir como sendo real todos os dias, né? E termina com um prompt, enfim, né? Uma síntese. E aí tem esse material, que é um material para você imprimir, que é uma tabela com as suas metas de curto prazo. Então, nesse primeiro trimestre, você vai fazer isso aqui.
A gente colocou como trimestre, mas foi interessante que para mim nem levou um trimestre, não. Eu fiz mais ou menos um mês, eu fiz essa, daí mais um mês eu fiz a outra, daí outro mês eu fiz a outra, e por isso eu já criei mais essa, né? Enfim, e aqui para vocês terem uma noção, né, de que a gente bate em todos os pilares, né? Entra no lugar de entender quem eu quero ser, o que eu vou fazer para eu atingir o que eu quero ter, e consegue, então, ter essa continuidade de um trabalho que realmente vai trazer a transformação que você precisa. E aí, esse trabalho, ele vai sendo feito um ajuste fino diante do seu tempo. Giane, olha, hoje eu consigo 5 minutos por dia, tá bom? 5 minutos por dia, hoje você vai colocar só um alongamento de 5 minutos, é o que dá, então vai. Só que você vai ver que, por exemplo, quando a gente começa a se autocuidar, nesses 4 níveis, e aí você hoje que não fazia exercício físico nenhum, de repente você começou a colocar um alongamento, parece que seu corpo começa a pedir mais, porque ele vai ficando bem, vai ficando feliz, vai tendo vitalidade. Aí do alongamento você já começou a sentir energia para começar a fazer uma caminhada, e da caminhada você já começou a ver resultados, você fala, nossa, eu quero fazer uma musculação, e por aí vai. Você faz a mesma coisa com o seu cuidado mental, de observar os seus pensamentos, mudar os padrões que você estava seguindo, de às vezes ser ressentida, às vezes ficar colocando muito foco e atenção nos problemas, em vez de colocar energia naquilo que está bom, naquilo que está funcionando. E aí você vai fazendo essas pequenas mudanças e aos poucos você vai mudando dentro de você e vai criando mais vitalidade para mudar ainda mais. Aí você coloca o pilar emocional, fala, não, agora eu vou começar a aprender a sentir minhas emoções, ou fazer um journaling do que eu tô sentindo, vou começar a colocar minhas práticas aqui, e aí você vai tendo mais equilíbrio, falando, caramba, olha como agora tá leve, olha como agora eu posso respirar aqui dentro de mim. Aí você coloca a prática espiritual, no meu caso eu sempre fui indisciplinada com isso, né? Vou fazer uma oração, vou ler uma coisa espiritual, vou assistir um vídeo que me conecta mais com o meu estado de consciência. E você percebe que são nessas microações de colocar rotinas que vão se tornar sagradas para você, que você está promovendo as transformações que você precisa. E com essa clareza e essa organização, sabendo onde você está, onde você quer chegar, e qual é o caminho que você precisa, fica tudo muito mais fácil. No meu caso, por exemplo, não está incluso nenhuma terapia. Mas eu já rodei esse protocolo para algumas clientes, amigas mais próximas, e saiu, por exemplo, olha, você vai precisar fazer sessão de terapia de tal modalidade para que você possa desbloquear tal assunto. Ou faça terapia de tal modalidade para você desbloquear tal assunto. Então, é como se você tivesse o caminho que você vai fazer e o direcionamento de onde e quem eu vou procurar. Eu quero emagrecer, tá? Nós vamos buscar a parte física, dos exercícios físicos, da nutrição. A parte mental, da sua reprogramação, de como você pensa hoje e como você tem que pensar. Como estão suas emoções? Você come para preencher vazio? Ou você tem essa camada de proteção aí para esconder partes de você? Tem várias questões psicossomáticas envolvendo o emagrecer ou não conseguir emagrecer. Como tá a tua questão espiritual? Você consegue render a tua vida para Deus? Você consegue perceber que quando você busca emagrecer, você não está fazendo isso só para você, você está fazendo isso para honrar a vida que Deus te deu, quando você está buscando saúde física, mental, emocional, né? Enfim. E aí, eu quero convidar você que está aqui fazendo, de repente, esse processo de auto-observação enquanto eu falo, que pegou um caderno, que está escrevendo, que está colocando os pontos, a fazer um pequeno exercício, né? Escolha uma dor que você está passando, um problema, né? E coloque uma meta. A minha dor hoje é não conseguir emagrecer e a minha meta é emagrecer 5 quilos. Uma meta viável,
Comece por pequenos passos, não vai querer salvar o mundo, não vai querer sair do lugar de alguém que nunca fez exercício físico para ser atleta, isso vai te assustar. Coloca uma meta viável. E aí você vai fazer um segundo ponto, que é o segundo lugar onde você vai chegar. Primeiro eu quero emagrecer 5, depois 10. 10 é o meu objetivo final, mas eu tenho 5 como o objetivo de agora. E aí, para atingir os 5 quilos que você quer perder, você vai colocar um ritual que seja viável para a tua vida e para a tua rotina para você começar amanhã. Nem que seja deixar de comer sobremesa no jantar e só continuar comendo sobremesa depois do almoço. Um pequeno passo. E quando você for imaginar e visualizar, que isso é muito importante, gente, você se visualizar e sentir essa realidade que você quer já sendo real. Quando você for fazer isso todos os dias antes de dormir, você já imaginar a vida do jeito que você quer, você lá com seus 10 quilos a menos, como você está se sentindo, o que você está pensando, você se olhando no espelho e tal. Você sempre imagina a versão que perdeu 10. Quando a gente tem escadas e metas para atingir, e a gente coloca de repente uma meta perder 10 quilos, a gente coloca uma distância muito grande naquilo. E às vezes a gente fica muito difícil alcançar. Mas quando você coloca metas a curto prazo, pequenas metas, fica muito mais fácil de você chegar naquele lugar. E você vai começar a celebrar cada vitória. Então, essa semana, meu objetivo era parar de comer doce no jantar. Fiz. Semana 2, vou parar de comer no almoço agora. Não vou mais comer sobremesas. Beleza. Semana 3. Agora eu vou observar o quanto eu tô comendo de carboidratos. E vou começar a fazer algum alongamento no meu corpo para começar a me mexer. Semana 4. Agora eu vou procurar uma nutricionista, porque agora eu me sinto pronta para fazer uma reeducação alimentar. Agora eu me sinto pronta para mexer no meu cardápio. Do que de repente já chegar de cara no meu nutricionista que vai querer mudar todo o teu estilo de vida e vai te assustar e você não vai fazer nada com aquilo que ela te deu. Eu uso essa analogia do emagrecimento porque eu acho que ela é fácil e simples de uma pessoa entender. Você vai fazer isso para qualquer coisa que você queira transformar. Escolha uma, coloque metas reais e atingíveis. E se observa, tá? Essa semana eu tentei tirar a sobremesa do jantar. Não consegui. Por quê? Começa a anotar o porquê você não conseguiu atingir aquela meta. Porque aí é onde está o teu gargalo. É aí onde talvez vai precisar entrar uma terapia para limpar alguma crença limitante, algum padrão que você está sabotando, usando de autossabotagem. E aí você vai se auto-observando, vai refinando, vai clareando, vai colocando o tempo que você tem disponível, o prazo que você precisa. Eu estou dando para você um prazo de 1 semana. Mas eu tô falando isso de forma aleatória. Você escolhe seu prazo. Se para você em 3 dias já foi suficiente, beleza. Tem gente que encasquetou que precisa de 21 dias para conseguir fazer a transformação. Então vai ficar 21 dias só tirando o negócio do jantar. Depois é mais 21 dias tirando a sobremesa do almoço. Tá bom. No teu tempo. Faça no teu tempo. Mas o que é importante é você não se sobrecarregar. Se você fizer alguma meta que é muito inatingível ou que inclui muitas coisas de uma vez só, você vai ficar estressado e não vai fazer, tá? Quando você tem pequenas vitórias acumuladas, você consegue gerar uma grande transformação. Primeiro porque também, né, mas não só isso. Esqueci o que eu ia falar da frase de gancho, mas isso porque quando a gente começa a celebrar as pequenas vitórias, a gente fica com a energia que a gente está emanando de otimismo, de que vai dar certo. A gente sai daquele lugar da reclamação, do vitimismo, do ai, nada dá certo comigo, lá, lá, lá. E todo o nosso externo começa a mudar quando a gente tem otimismo, tá?
Bom, acho que aqui eu trouxe para você bastante clareza de várias coisas que você precisa fazer, que você pode fazer já com essa aula que eu tô dando, para você trazer uma transformação real na sua vida. Autoconhecimento é autoobservação, é entender como você funciona, o que era seu, o que veio de outros lugares, e conseguir tirar essas máscaras, identificar a sua autenticidade e ter uma noção de onde você quer chegar para você co-criar a realidade que você deseja. Autoconhecimento é transformação com o objetivo de chegar em Deus, de se conectar cada vez mais com Deus, que é o quê? Amor. Se conectar com o amor incondicional e não merecido. Senti de trazer bem rapidinho o que eu considero autoconhecimento e autocuidado reais. O que é verdadeiro? Autoconhecimento é eu ter a noção do que eu tenho, meus bens, minhas conquistas, meu prazer imediato. Saber que o que eu tenho é reflexo do que eu faço e do que eu sou. Eu primeiro preciso ser alguma coisa, para depois eu ter essa coisa. E o fazer é o meio com o qual eu adquiro isso. Então, para eu ser, eu preciso ser com autenticidade. Quando eu não estou sendo autêntica, eu estou na falsidade, na mentira, e as transformações não acontecem. Somente quando a gente é autor da nossa própria vida e age com a verdade do nosso coração, que é a autenticidade, que a gente consegue que as transformações aconteçam. E isso é sobre autoaceitação também e reconhecimento das nossas virtudes, das nossas sombras. E é viver em estado de plenitude e presença. Não significa, caiu aqui, mas vocês estão vendo, né? Não significa que vocês não vão ter rompantes emocionais. Não significa que de repente você não vai passar por uma situação que vai te deixar com raiva e tudo mais. Mas quando você está presente com aquela emoção negativa, por exemplo, quando você está presente, se permitindo sentir o que você sente, você está permitindo que a sua essência aconteça. Deixa eu dar um pause aqui para eu arrumar esse trem aqui. Gente, o negócio travou de um tanto aqui que eu não consigo mais abrir. Mas vamos lá que eu preciso encerrar logo esse vídeo, né? Já estou falando faz um tempão. Você precisa entender que autoconhecimento é você se conectar com a tua autenticidade, é você ser genuinamente quem você é, vivendo com presença, estando consciente das suas emoções, da sua mente, do teu corpo, amando a si mesmo e praticando o autocuidado. E o autocuidado tem que ser nos quatro pilares da vida, porque como eu falei lá no começo desse vídeo, eu vou retomar. O nosso ser, quem eu sou, é um composto de todas as áreas da nossa vida. A nossa energia final, que é o que emite para o universo, que volta vibracionalmente para a gente, que a gente atrai pela lei da atração, é a nota que eu estou tendo no meu conjunto. Não adianta eu só olhar para o físico, não adianta eu não fazer trabalho mental. Não adianta eu só olhar para o espiritual e não ter o emocional. Você precisa aliar o autocuidado nas 4 áreas da sua vida. E é essa proposta que eu trago aqui. É uma proposta de você entender qual é a transformação que você quer ter. Então, quem você está sendo nesse momento e quem você quer genuinamente ser. Entender um pouco esse caminho de como chegar até lá, de forma conectada com o teu ser, tendo as ferramentas, tendo o caminho e mais do que isso, tendo uma ajuda de uma mentora para fazer esse processo junto com você e também com a ajuda do ChatGPT depois para ser teu assistente para te ajudar com isso. Então, como que funciona para você, mulher sobrecarregada, que não quer ficar 6 meses fazendo uma mentoria para chegar nesse lugar? Meu Deus do céu. Por isso que eu criei esse modelo de trabalho. Esse modelo de negócio funciona da seguinte forma. Você vai preencher um questionário que tem 70 perguntas.
você vai precisar dedicar pelo menos 1 hora para sentar e fazer ele. Se você não tiver muita clareza sobre você, esse autoconhecimento é alguma coisa meio nova para você, talvez você vai ter que fazer alguns dias, pensa um pouco, depois vai lá e preenche tudo. Mas você vai preencher esse questionário completo, vai mandar para mim. E a gente vai fazer uma reunião de 1 hora, em que eu vou tirar todas as dúvidas do que está faltando para a gente fazer o mapa da tua essência, onde sai ali como você está, como você vai, quais estão as tuas limitações, quais estão as coisas que você já tem de qualidades, o que você precisa investir tempo e energia agora, colocando essa prioridade de quais áreas da sua vida você tem que trabalhar primeiro, já colocando quais os rituais que você tem que fazer, adaptados, se você tem que contratar um terapeuta ou não tem, o que você tem que fazer. Tudo isso organizado. E depois de fazer essa entrega para você, que ela é nesse PDFzão grandão, porque tem gente que sim gosta de ler, mas também com um vídeo gravado por mim, em que eu vou explicar o seu mapa de trás para frente, para você assistir sempre que você quiser, né, por tempo vitalício. Também com um planner para você seguir, né, esse material para você imprimir, que você pode colocar na geladeira para seguir os seus objetivos. E além disso, você ainda vai ter as instruções do ChatGPT para você poder colocar o seu protocolo em prática. Se você tiver alguma resistência com tecnologia, essas outras formas já vão te ajudar muito, mas ainda tem, se você quiser a ajuda, a parte do ChatGPT. Vou só mostrar essa daí para fechar com chave de ouro. Aqui, ó, eu coloquei o meu prompt novo para o meu ChatGPT. E aqui ele tem esse novo. Então, ele já traz como que a mentora próspera tem que fazer. E aqui são os direcionamentos dele, né? E aqui eu trouxe todo o protocolo, que é isso que você vai fazer uma vez só. Vai mandar para ele todo o seu protocolo, seu prompt. E aí ele entendeu como que ele vai agir a partir de agora, o que ele tem que fazer, os comandos. E aí vamos lá. Ele perguntou, quer que eu já faça o seu protocolo de hoje? Vamos lá. Eu falei que eu tenho 30 minutos, né? Então, beleza. O meu protocolo são 30 minutos antes de dormir. Eu tenho que fazer meu decreto de identidade, minha oração pessoal, uma visualização. Preciso fazer a prática espiritual que está aqui, leva 8 minutos. A parte emocional leva 7 minutos. A parte física, se eu não tiver feito, né? Tem aqui o que eu tenho que fazer, a parte mental. E aí ele colocou uma música para encerrar, só que eu não gostei dessa música, não tem nada a ver comigo. E aí esse é o processo de 30 dias que eu vou estar ao seu lado te ajudando. Ah, Giane, meu ChatGPT não está fazendo o que eu quero. Ou eu não gostei, não está funcionando. Eu vou te ajudar a fazer todos os ajustes por 30 dias. Então eu vim aqui para ele e falei assim, tá, mas... Ele sempre pergunta, né, quanto que esse protocolo tá praticável para você. Aí eu falei, eu quero que você considere essa playlist quando você for me sugerir música. E aí eu mandei uma playlist para ele de uma das músicas que eu realmente quero. E aí, beleza, daí ele já me perguntou, como que é então? Quer que eu refaça o roteiro? Aí eu falei, não precisa, né? Mas basicamente é isso. Todos os dias ele vai te mandar já o vídeo que você tem que assistir, o conteúdo que você precisa ler, ou você pode dizer, hoje eu tô, por exemplo, eu falo para ele, hoje eu tô emocionalmente muito desempoderada. Aí ele vai lá e me manda já a minha leitura da oração que eu tenho que ler de empoderamento. Então ele facilita muito, porque é muito mais ágil do que eu ficar buscando até na minha mente, que é sobrecarregada, cheia de coisa, o que eu tenho que fazer agora, tá? Então, o protocolo, o protagonista de si, ele é uma mentoria em nível assim muito reduzido de tempo. Para você que não quer fazer essas mentorias super extensas, para você que quer fazer algo rápido, tipo, eu quero transformar a minha vida. Os pontos principais desse momento que eu quero são esses. Pode ser que a gente identifique muitas áreas de gargalo e leve mais tempo ou menos tempo, mas a gente vai colocar um plano aí para os próximos pelo menos 9 meses de trabalho e você vai ter o teu protocolo rodando, né?
vai ter minha ajuda por 30 dias. E aí, você não vai mais precisar ficar pulando de terapia em terapia, comprando um monte de coisa solta, decidindo sozinha todo dia, porque tem um assistente pessoal e tem também o meu apoio pessoal, o meu WhatsApp pessoal por 30 dias, e depois disso tem um WhatsApp treinado por mim, virtual, uma assistente de inteligência artificial que vai te trazer tudo que você precisa, tá? Que vai te trazer respostas para suas dúvidas. E aí, além disso, a gente vai ter um grupo das pessoas que fazem parte desse protocolo, que adquiriram esse protocolo, que eu chamo de mentorando as protagonistas, onde você também pode ter suporte, pode ter apoio, pode trazer suas questões, trazendo esse fortalecimento dessa comunidade que escolhe, a partir de agora, parar de ser vítima da sobrecarga e começar a fazer algo por si mesma, tá? E aí o meu convite, ele é especial para quem está nessa primeira turma, vaga se encerrando dia 19 de outubro, é o último dia para você preencher o formulário de aplicação que está aqui no link da descrição. Porque a partir do dia 20 eu vou avaliar todos os formulários, vou decidir quem serão as 5 mulheres que vão fazer parte da primeira turma. Mulheres essas escolhidas a dedo para virem formar esse time comigo, onde toda essa metodologia vai ser implantada para depois eu fazer um trabalho diferente, não tão focado, não tão juntinho igual esse, onde eu vou entender os gargalos, talvez, de necessidades de vocês e vou fazer realmente one-to-one, realmente cabendo para você, do jeito que você precisa. E essas 5 mulheres vão ser meu laboratório, porque o que vocês precisam eu vou fazer para lapidar ainda mais a entrega desse protocolo para uma próxima turma que já vai ter outros valores, que já vai ter outra constituição, que já vai ser de um outro modelo. Mas essa personalização tão específica é só nessa turma. E eu ainda estou dando junto com isso o upgrade vitalício. Então, se eu de repente conseguir fazer o que está nos meus planos, de conseguir fazer que esse protocolo ele saia gerado de uma forma automática para as pessoas, vocês vão receber de forma vitalícia as atualizações para você conseguir reatualizar o seu protocolo quando quiser, é um dos planos, né? Alguma atualização que eu sinta que eu preciso fazer, por exemplo, a gente decidiu que para o protocolo 2 agora a gente vai colocar um novo campo que vai trabalhar alguma outra questão que a gente não colocou nesse. Você recebe essa atualização. Gente, quem faz isso? Você também vai receber, desculpa, você vai receber uma mesa radiônica feita por mim, específica para ajudar você a abrir todos os caminhos e tirar todas as travas para você fazer o seu negócio funcionar, para fazer a sua transformação funcionar, para fazer seu emagrecimento funcionar, a cura do seu ressentimento, a cura do seu problema físico, o que quer que você está buscando funcionar. E uma sessão estratégica de encerramento comigo, com as 5 mentorandas, para a gente conversar sobre os pontos, as dificuldades, as dúvidas e ainda fazer um fechamento mais preciso ainda daquilo que você quer, daquilo que você deseja, para que seja assim o mais redondo possível, entregando para você o que você precisa e o que você merece, que é individualização, que é personalização, que é poder ser cuidada com carinho, que é poder ter alguém do seu lado que vai estar apoiando sua transformação pelo tempo que você precisar. Eu não vou acompanhar você por 9 meses da sua transformação, mas eu vou acompanhar você pelo tempo que você precisar para entender como se tornar protagonista da sua rotina, da sua transformação. Então, se por 30 dias você olhou e falou, cara, eu tô aqui, mas o ChatGPT ainda não tô dando certo com esse trem aqui, esse negócio aqui não tá, eu e ele não estamos amigos, eu ainda não consegui tá fluido para mim essa forma, esse formato, ainda não tá fluido para mim o cronograma que a gente fez, a gente vai testar e implementar junto em 30 dias, e se para você ainda não tiver bom, se para você ainda não estiver legal, você não estiver conseguindo rodar isso com uma forma fácil e aplicável na rotina, eu vou acompanhar você pelo tempo que for necessário até isso se tornar uma prática.
Mas para isso, eu preciso de mulheres comprometidas. Eu preciso de mulheres que não estão no lugar de vítima, mulheres que não querem que eu seja a mãe, que estejam interessadas em serem autodidatas da própria vida, que querem aprender como sair de um lugar e chegar no outro, entender essa dinâmica e depois ir embora, voar. E refazer, como eu tô aqui no meu terceiro protocolo de mim mesma, refazer ele de novo depois para outra transformação, para outra cara, porque a gente está aqui no planeta para evoluir, a gente não está aqui para estar estagnado. Essa ambição e essa visão é o que eu desejo das mulheres que vão fazer parte desse círculo. Se você tem essa visão de crescimento contínuo, se você já parou de ficar colocando culpa nos outros e é autorresponsável pela sua vida e sabe que existe uma lei do espelho, que tudo que está acontecendo no seu entorno é reflexo do seu interior, se você sabe que autoconhecimento é imprescindível para todas as vidas de todas as pessoas funcionarem com clareza, com alegria, com plenitude. Se você já entendeu a importância do autocuidado em todas as áreas da sua vida, esse chamado é para você, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes de encerrar. Então, só para finalizar, se você tem problema de, eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Gente, se você não tem 5 minutos para você mesmo, sinto muito, esse lugar não é para você. Eu quero mulheres que estão com desejo de mudar, que querem vestir aqui, ó, o batom vermelho, a unha vermelha e falar, eu estou empoderada e eu vou buscar o melhor para mim. E que, cara, também você não precisa colocar 2 horas por dia, que você tenha disponibilidade de começar a sua transformação. Se você falar, Giane, mas isso tem um custo, eu não sei, eu estou em dúvida por causa do preço. Faça a conta de quanto custa você ficar batendo cabeça. Faça a conta de quanto já custou. Quanto você já gastou de terapias avulsas? Fazendo um curso aqui, uma terapia ali, um negócio ali que não te tiraram do lugar. Sabe quanto que eu já investi em autoconhecimento nos últimos 8 anos? Mais de 250 mil reais. Eu já fiz tudo que você imaginar de modalidade de terapia como cliente, como paciente, e dezenas de modalidades fazendo curso para ser terapeuta ou instrutora. E eu te digo, metade delas eu teria descartado. E a minha maior transformação começou a acontecer quando eu comecei a fazer esse modelo de trabalho. Então, se para você dinheiro é uma objeção, presta bem atenção no tanto que você investe e faz a conta do quanto que isso economiza tempo, energia e dinheiro. Ter clareza e ter esse mapa economiza anos da sua vida, tá? E com relação a pessoas também que às vezes têm aquela dúvida do mas eu tenho uma religião, ou eu tenho uma prática específica, será que isso se encaixa? Todo o meu trabalho é de espiritualidade ecumênica. Eu não entro em religião nenhuma. Eu entro num centro de estudo de corpo, mente, emoções, espiritualidade, práticas de conexão com Deus, independente da sua religião, ok? Gratidão por esse tempo, por essa masterclass em que eu trouxe para você tudo que eu podia trazer de contribuição nesse momento. A gente segue aqui no YouTube trazendo os conteúdos que eu posso trazer nesse tempo aí enquanto o protocolo vai estar rodando. E eu agradeço desde já pela tua paciência, pela tua audiência, por estar aqui comigo e por compartilhar de alguma forma a nossa jornada. Namastê. Eu vejo o outro em você. Gratidão. Corrigindo a frase, eu vejo a luz de Deus em você. Namastê. Gratidão.